todo mundo está pedindo menos. O Sormani deu a ficha aí do Henrique. Qual é a história do Henrique para ganhar esse valor por mês? O Henrique tem um problema que é a questão médica. Ele desfalcou muito o Fluminense nesse ano de 2017 na parte clínica. Pior ainda. Então, esse é o primeiro problema. Eu acho ele muito bom jogador tecnicamente. Para o Brasil, acho que é um bom zagueiro. Mas ele precisa de mais regularidade, se tratar melhor. O Facicani, o Pablo tem alguma novidade de hoje em relação ao Palmeiras, aquela coisa toda? Não, o Pablo, até onde eu sei, o acerto mais próximo... tem que se apresentar lá no Bordeaux, mas o acerto que se desenha é dele no Flamengo, que se dispôs a pagar o salário pedido por Pablo e empresário, no caso, juntando o salário e luvas, e restando aí a engenharia financeira para o pagamento com o Bordeaux. Né? Bordeaux quer à vista e o Flamengo quer parcelar os 3 milhões de euros. É isso. 3 milhões de euros, eu vou pagar. Exatamente. O Flamengo não quer chegar e dar esse valor, ainda tenta negociar uma barganha ali para diminuir. O Bordeaux, obviamente que não. Mas, a princípio, no que se desenha, o Pablo deve jogar no Flamengo. E o salário o Flamengo topou pagar. Topou pagar. Que o Palmeiras estava achando alto e que isso, o além da luva, né? A luva também era alta. Só uma pensata aqui, né? A gente parece tratar o Henrique assim, zagueiro de 31 anos, parece fim da picada. Qual a idade do Hever, do Juan? Edu Dracena não é titular do Palmeiras? Muita gente ia dar do Edu Dracena como um cara morto, acabado do futebol. Então, um zagueiro, 31 anos hoje... Não, então tá novo. O cara tá novo, entendeu? Tá na ponta dos cascos, né? Assim, parece que, fim de feira... Não, eu não quis dizer. Se eu disse isso, me desculpe. Eu só estou dizendo que eu prefiro, como negócio, você contratar um jogador de 26 anos que ainda tem mercado na Europa, e o Pablo tem mais mercado na Europa do que o senhor Henrique. É só isso que eu disse. E uma outra questão mais importante, o quesito técnico. Todos sabem que Pablo deu certo formando a zaga com o Balbuena. O Henrique, alguém pode garantir aqui na mesa que ele vai chegar e vai arrebentar no Corinthians? Tudo isso tem que ser levado em discussão também. O Rafael Vaz, se for pro Corinthians, funciona. Não foi outra discussão? Não, essa daí? Rafael Vaz, se vai pro Corinthians, o sistema que tem o Corinthians, funciona. Se o Henrique vai pro Corinthians... Faça outra pergunta para mim. Vaz ou Pablo? Vaz ou Pablo, esqueçada? Pablo. Vaz ou Henrique? Não. Pablo ou qualquer outro. Pablo. Não, Pablo já saiu. Pablo já... Estou comparando... Vaz ou Henrique? Você é o diretor de futebol do Corinthians. Eu estou comparando o Pablo com qualquer outro zagueiro que venha para o Corinthians. É isso que eu estou dizendo. Vocês não estão querendo entender, então tudo bem. Vaz ou Henrique? Você é o diretor de futebol. Eu já disse o que eu tinha que dizer sobre isso. Não, Vaz ou Henrique? Responda aí. Vaz ou Henrique? Ele se enquadrou agora. Sou Vaz. Sou Vaz, claro. Muito bem. Respondeu. O Carille ontem também, o Fábio Carille, vocês viram, as imagens foram, as entrevistas foram feitas, a entrevista foi feita em Ribeirão Preto, né? Ontem, pelo Jackson Pinheiro, antes do jogo dos amigos do Roberto Carlos, que nós transmitimos aqui nos canais Fox Sports. E ele falou também sobre Luca. Já que estamos falando do Corinthians, vamos lá agora ouvir um pouquinho mais do Carille. O Luca, que é um jogador também que, não vou dizer que está sendo disputado a tapa, mas o Corinthians aparentemente não quer a volta dele da Ponte Preta. Vamos lá, fala, Carille. Só uma curiosidade geral aqui da bancada, se o Carille puder rapidamente responder pra gente. Claro. Por que o Luca não está cogitado para ser aproveitado no Corinthians? É uma questão mais da diretoria, uma questão técnica? Por que o Luca não fica no Corinthians? Por que o Luca não fica no Corinthians, Carille? Não, a questão do Luca é um jogador que ele é do clube, tem contrato, está valorizado demais pelo campeonato que ele fez e que a gente está pensando aí em fortalecer também, porque tem muitos clubes querendo o Luca. Se caso não acontecer, dele sair, sim, vai fazer parte dos planos, vai fazer parte do grupo. Tá aí, vai fazer parte do grupo se não aparecer nada. É isso, né, basicamente. O Lucas saiu do Corinthians porque perdeu espaço. Eu não consigo entender isso. Por que ele vai voltar agora para ser o reserva do Romero? O Beja nos deu uma informação aqui do dia, conversando com pessoas lá dentro do Corinthians. Ele recebeu a seguinte versão a respeito do não aproveitamento do Luca. Nos jogos importantes, ele some. Então não interessa para o Corinthians ter um jogador desse naipe. Foi a informação que o Beja nos trouxe com base no que ele escutou lá dentro do Corinthians. Se verdade, ele não vai ficar. Acho o Luca muito bom jogador. Bom jogador. Muito bom também é exagero. Achei ele bom jogador. Para completar elenco. Eu acho que ele poderia ser útil ao Corinthians. Acho. O Luca veio do Criciúma, né? Do Criciúma, ele se contundiu gravemente, foi pro Cruzeiro. Quando o Corinthians o contratou em definitivo, porque ele ficou um tempo emprestado, depois o Corinthians o contratou em definitivo, perfeito? Pode perceber. O futebol dele fez isso daqui, ó.
A diferença dele do primeiro turno para o segundo turno brasileiro é impressionante. No primeiro turno ele foi um dos melhores jogadores do campeonato, ele fez 10 gols. Depois ele ficou numa seca incrível, acabou fazendo gol inclusive no Corinthians, né? Mas ele fez um primeiro semestre muito bom, contando aí o Campeonato Paulista. Pois caiu. O primeiro turno do Brasileiro, do segundo turno, a reta final, né, o último quadrimestre do ano 2017 dele, não foi bom. Ele caiu de produção bastante. Tá, e o Luca, então não se sabe ainda também qual será o destino do Luca. Deixa eu ler algumas mensagens Luca? aqui. Um detalhe importante. Só na abertura. O Luca foi gol. incluído na barca corintiana para vir pro Fluminense. E ele não quis. Para ter o Scarpa, o Luca falou não. Também. Mas ele seria, para mim, útil ao elenco porque ele faz duas funções. Ele pode fazer uma função do Romero... No Corinthians. No Corinthians. No Corinthians. Ele pode fazer uma função que é do Romero, jogando pelo lado, jogando como ponta, ou a função de centroavante também. Porque o Corinthians hoje não tem um centroavante contratado. O Luca, pelo menos emergencialmente, de início, né, seria útil nessa função. Já fez isso na própria Ponte Preta. Pode jogar também sendo um cara mais leve, não um centroavante fixo, mas um cara que voltaria, ajudaria um pouquinho ali a linha intermediária. Então, eu não entendo. Essa história de sumir em jogo decisivo, muita gente também some e continua em elenco, né? Ele faz gol no Corinthians. O Corinthians também teve um 2016 terrível, com jogadores que sumiam em jogos decisivos e que continuaram em 2017. Você tem razão. A gente precisa citar dois jogadores que ganham muito dinheiro, valorizados para a mídia, para a torcida, e que somem em jogos importantes. Diego e Lucas Lima. Diego, teoricamente... Sobre o Luca, cogitou-se a ida dele para o São Paulo, uma troca com o lateral esquerdo. O Carille adora o Reinaldo, que está voltando para o São Paulo da Chapecoense. Ele teria interesse, a princípio, de ter o Reinaldo como lateral esquerdo. Depois o São Paulo tentou empurrar o Júnior Tavares para o Corinthians, seria Júnior Tavares por Luca. E aí a mãe do Júnior Tavares deu uma declaração ali, espinafrando ali o Corinthians, que melou qualquer possibilidade de negócio. Né? Então, o Luca no São Paulo. O Gilberto estava sendo cogitado pelo Corinthians, alguma coisa assim? O nome do Gilberto, eu ouvi nas últimas horas no Santos. No Santos. Há 3 anos estava. Tá Hoje certo, eu não sei. É isso. Olha, esse é um jogador que eu acho extremamente supervalorizado por muita gente que tem colocado o Gilberto aí como um cara ótimo. Não gosta do futebol do Gilberto. Não vejo Fez nada gol pra caramba demais. no primeiro tempo, no primeiro turno, no primeiro semestre. Não vejo nada demais. É que ele tem um perfil nada demais. Ele jogou sem responsabilidade no São Paulo porque tinha o Prato, então ele entrava ali mais, sabe, para cumprir a tabela e fazia alguns golzinhos. Mas agora você dá a 9, Gilberto, você é o 9 do Corinthians. Então tem informação Você é o sobre o Gilberto. 9 do Santos. Tem informação sobre o Gilberto. Gilberto é o seguinte, o único time até agora... Fala. Já, Fala. Não, posso Não, esperar. estamos falando do Gilberto, vou deixar para falar depois agora. Lógico que sim. O único time até agora que procurou o jogador foi o Botafogo. O Botafogo. Do Brasil, time do Brasil. Time do Brasil. Time do Brasil. Só o Botafogo. Mas o Santos vai investir também em cima do Gilberto. Porque o Santos precisa de um centroavante. Com a saída do Ricardo Oliveira. Eu mencionei o E o Botafogo também precisa com a saída do Roger. Eu tinha falado do Corinthians porque com a saída do Jô, eu imagino que o Corinthians esteja tirando para todo lado para pegar jogadores. Gilberto não é melhor que o Casim? Não, eu tenho um outro Gilberto nome. ou Casim? Eu tenho um outro nome aqui. Que talvez esteja aí e já deu sinais que gostaria de voltar ao Brasil. Nome interessante. Aí precisa ver isso aqui. Mas eu acho um bom jogador. Melhor que o Gilberto, muito melhor que o Casim. O Quesada também tem um nome aí para falar de um campeão mundial de 2012, que tá... Não tem, Quesada? É atacante? Você está falando do Corinthians, né? Do Corinthians. Jogador de defesa, por favor. Você. Tá, então não é. Tá. Allan Kardec. Então outra coisa. Allan Kardec, Totalmente. pelo que eu sei, uma informação que eu recebi, está no mercado. Né? O clube chinês não dificultaria a saída do Allan Kardec. Está no mercado fazendo compras? Não. Estaria no mercado disponível a ouvir propostas. O clube chinês não sinalizaria com uma questão de dificuldade para liberá-lo, dependendo da proposta. Eu nunca mais ouvi falar do Allan Kardec. Em voltar ao Brasil. Ou seja, eu se sou um clube como o Corinthians, um Santos, um próprio Botafogo, clubes que necessitam de um bom centroavante,
O Allan Kardec, para mim, seria um nome legal. O Corinthians tentou o Diego Tardelli, mas o Tardelli na China, ele não quer sair. E ele já falou, não, quero continuar aqui, ó, um abraço. Tudo bem. Quem é o seu jogador, Quesada, aqui, de 2012, que pode Vamos esperar mais um pouquinho. Eu só queria dar uma informação sobre o Renan Ribeiro. Ele acertou com o clube português Estoril. Goleiro? Estoril é o penúltimo colocado do campeonato. O Estoril é gerido por um brasileiro. O cara sai de uma situação...